5 toques da cura. Desde o início dos tempos, o ser humano tem a necessidade de cura sobrenatural. Hoje em dia, ainda que a tecnologia e a medicina avançaram, o ser humano ainda tem necessidade de viver uma cura sobrenatural que impacta a vida deles. Conta a história de 2 Reis capítulo 5, que um grande general do exército da Síria estava com lepra. Ele era respeitado por todo o seu exército e vencia grandes batalhas para o seu rei. Porém, ela era leproso. Um dia, sua escrava judia falou para ele que em sua terra, em Samaria, havia um profeta, um homem de Deus, que poderia curá-lo. Ele então, depois de ser autorizado pelo seu rei, partiu com alguns de seu exército e foi ter com Eliseu. Levou presentes para o profeta, que não aceitou nada em troca da cura. Mas disse ao seu ajudante para dizer a Naamã que ele se lavasse 7 vezes no Rio Jordão. Naamã muito se indignou por achar que o profeta não foi falar com ele pessoalmente, por se considerar uma pessoa tão importante, e também por achar que em sua própria terra natal existiam águas muito mais limpas que o rio em questão. Mas seus soldados o persuadiram a se lavar mesmo assim, dizendo: meu senhor, haverá coisa impossível que o senhor não faça para receber a cura? Então Naamã foi e se lavou, e depois do 7º mergulho se viu completamente curado da lepra. Analisando esta história, existem aqui 5 toques que é necessário para que você viva a sua cura. Em primeiro lugar, reconhecer que você está enfermo. Naamã viveu uma vida normal, apesar de enfermo. A lepra era, na época, uma enfermidade que não tinha cura. E as pessoas leprosas eram separadas da comunidade. Elas não podiam tocar em nada e nem ter convivência com ninguém, pois é uma enfermidade extremamente contagiosa. Mas Naamã era uma figura de respeito e autoridade, porém leproso. O porém aqui muda tudo. Naamã vivia escondido debaixo de sua farda de general, para que ninguém soubesse de sua enfermidade. Mas aos poucos, a doença ia comendo sua carne e em pouco tempo ele ficaria fraco e morreria. Muitos vivem enfermos e não reconhecem suas enfermidades. Vivem em mentiras, dão desculpas para se tratar ou mesmo têm vergonha de admitir que estão enfermos ou, no mínimo, não querem dar trabalho para os outros. Hoje vivemos o tempo de vai tudo bem. Você olha a mídia social e todos postam fotos perfeitas. Você pergunta e a pessoa te responde: tudo bem. Estamos escondendo aquilo que precisamos para ser curados. Começa com algo pequeno e quando a gente vê, se agigantou. E assim o inimigo nos acorrenta na enfermidade, no sofrimento, na limitação. E aqui vale qualquer doença, da alma e do físico. Muitos estão doentes na alma. Se pedissem ajuda no início, quando começou a duvidar, quando começou a criticar, quando começou a olhar com desejos impuros, receberiam ajuda em tempo oportuno. Naamã estava doente de lepra física. Muitos têm a lepra espiritual. Naamã teve que reconhecer sua enfermidade na frente de todo o seu exército e do seu rei, sob o risco de perder seu posto e seu poder. Ele tinha muito a perder, mas sem reconhecer que estava enfermo, ele jamais viveria sua cura. E sem reconhecer nossa enfermidade, não poderemos ser curados. Em segundo lugar, ter a humildade para pedir ajuda. Naamã recebeu um conselho de uma escrava, ou seja, às vezes pessoas simples de um nível mais inferior ao nosso têm a solução para os nossos problemas. Se ele fosse orgulhoso e não desse ouvidos ao conselho da menina escrava, ele morreria em sua enfermidade. Podemos ser ricos, cultos, ter um padrão de vida superior,
requintados ao padrão do mundo, mas Deus usa as coisas simples para confundir as sábias. E temos que estar atentos ao que está ao nosso redor. Reconhecer que nós não sabemos tudo, quebrar com a justiça própria e sermos humildes é necessária a nossa cura. Muitos estão enfermos e acham que se pedir ajuda estarão se humilhando. Muitos estão enfermos e têm vergonha de admitir, porque podem ser expostos e perder seu posto. Naamã assumiu o risco de ser criticado pelas pessoas. Chega uma hora, queridos, que quando estamos doentes, não dá mais para esconder. A lepra era um tipo de doença assim. Quem tinha, a carne fedia, ficava mesmo em carne viva. E a lepra espiritual é a doença que consome teus sentimentos, te faz ficar abatido, depressivo. Uma hora todos vão ver. Tem coisas que a gente não consegue esconder. A tristeza é uma delas. E a cura vem sem detença quando pedimos ajuda. A humildade é uma qualidade que só os fortes têm. A humildade é o oposto do orgulho. Deus exalta o humilde, mas ao orgulhoso ele abate. Jesus morreu na cruz por sua enfermidade. Dizer que está tudo bem enquanto você está doente te afasta da cura que Jesus já crucificou, ou seja, é sofrer em vão. Em terceiro lugar, desejar sua cura mais que tudo. Naamã, enfim, chega ao profeta, que não deu a mínima para a posição dele, para o status de Naamã. Além disso, o processo de cura na vida de Naamã passava por 7 mergulhos em uma água de aparência turva. Aquele que era um poderoso general teve que descer do salto e se despir, mostrar suas chagas para seus soldados e se molhar. Não apenas uma vez, mas 7. Era um processo de fé, um processo de perseverança. Vamos ver se ele quer mesmo a cura. Vamos ver se ele não desiste antes de alcançar a promessa. Muitos querem ser curados, mas desanimam no meio do processo. Desejam ter a autoridade que um servo de Deus tem, orar e ver milagres acontecer através de suas orações, mas não querem pagar o preço. Não querem pagar o preço do processo. Muitas vezes o processo de Deus para a sua cura te leva ao jejum e à oração, ao sacrifício, te leva ao quebrantamento e à humilhação, te levam a se despir de você mesmo, do seu orgulho, dos seus achismos, das suas vanglórias e se molhar nas lágrimas de um coração quebrantado e buscar o Espírito Santo de Deus. Desejar a cura mais que tudo te leva a se mover no sobrenatural, te leva a buscar a Deus de forma diferente. Naamã precisou engolir seu orgulho, sua incredulidade. Em João 5, nós vemos a história de Jesus ao chegar no tanque de Betesda, pergunta ao paralítico, você quer ser curado? E a resposta dele foi uma desculpa, não tenho ninguém que me jogue no tanque quando o anjo movimenta as águas. Hoje, Jesus te pergunta, você quer ser curado? Sim ou não? Mais que tudo na sua vida, não dê mais desculpas. Amém? Em quarto lugar, reconhecer o poder de Deus. Naamã, quando se viu curado, reconheceu que havia Deus em Israel, que o Deus de Israel era o único Deus. Ele chega de volta ao profeta agora, com sua pele restaurada, e declarou com sua boca que o Senhor é o único Deus. Sua posição e temor foi de que ele fosse perdoado por Deus quando seu rei fosse adorar a outros deuses e Naamã tivesse que estar junto ao rei. Que o Senhor perdoasse a Naamã, pois o seu coração não estaria mais ali adorando falsos deuses, mas dali para frente ele adoraria somente ao Deus único, ao Deus de Israel. Muitos atribuem sua cura a médicos, a terapias, a remédios.
A palavra de Deus em Isaías 42:8 diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outros não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Onde há poder de Deus, não há morte, queridos. Deus usa seus servos e profetas para declararem cura sobre nossas vidas. O poder curador do Espírito Santo estava nas águas do Jordão quando foi exatamente essa a palavra de Deus, através do profeta, tal aconteceu. Reconhecer o poder de Deus e dar a Ele a glória é condição para se viver a cura. E em quinto e último lugar, entender que tudo coopera para o nosso bem. Através da enfermidade, Naamã teve uma experiência maravilhosa com o Deus de Israel e reconheceu que somente Ele é o verdadeiro Deus de toda a terra. Naamã compreendeu e por isso se posicionou em servir e adorar somente a Deus. Muitas vezes esquecemos dos milagres que vivemos, das orações respondidas e nos contaminamos novamente com aquilo que não é de Deus. Naamã tinha uma doença que nenhum de seus médicos mais peritos pôde curar. Aquele paralítico de João 5, do tanque de Betesda, já havia 38 anos em uma mesma posição na cama, já com músculos atrofiados, provavelmente com feridas pelo corpo todo. Precisaria passar por uma fisioterapia para voltar a andar depois da cura da paralisia. Mas ao encontrar Jesus, ele foi imediatamente curado. Jesus disse: toma a tua cama e anda. Jesus mais tarde, ao encontrá-lo, diz a ele: olhe que não peques mais. Vimos aqui que a paralisia daquele homem foi provavelmente proveniente do pecado. Jesus curou aquele homem, perdoou e o salvou. E hoje ele faz o mesmo com você. Sua dor, seu problema, sua enfermidade, sua tristeza tem um propósito: encontrar Jesus. Ele te diz hoje: creia que tudo coopera para o seu bem, para você viver a cura. Reconheça que está enfermo. Tenha humildade para pedir ajuda. Deseje sua cura mais que tudo e reconheça o poder de Deus, entendendo que tudo coopera para o seu bem. Venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.